Oi! Hoje é a resenha do conto O Morto no Mar da Urca, escrito por Clarice Lispector, aqui da sua coletânea Onde Estivestes de Noite, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Eu estava no apartamento de Dona Lourdes, costureira, provando meu vestido pintado pela Oli, e Dona Lourdes disse: morreu um homem no mar, olhe os bombeiros. Olhei e só vi o mar, que devia ser muito salgado, mar azul, casas brancas e o morto. Assim começa O Morto no Mar da Urca, escrito por Clarice Lispector, que conta a história desta mulher que está provando um vestido, mas a Dona Lourdes, bom, e claro, também o morto que está lá no Mar da Urca. Enfim, basicamente é só isso que temos por aqui nessa história da Clarice Lispector, super curtinha, uma página e um pouquinho, quase a metade da próxima. Sim, é só isso. E, na verdade, a gente pode dizer que a gente não tem uma história, na verdade, aqui. A gente tem um momento, como muitas vezes, claro, a escritora passou pra gente justamente isso. Apenas pincelar um certo momento da vida de um protagonista e discutir um pouquinho a respeito disso e pronto, acabou. Quer dizer, às vezes não é pronto, acabou. Às vezes ela enrola bastante, durante muitas páginas, longos parágrafos. No caso aqui, realmente ela é bem sintética. Ela vai direto ao ponto, é só uma questão de uma pessoa estar um pouco incomodada com a vida, depois percebe que uma outra pessoa está muito mais, aliás, tragicamente incomodada com a vida, né? Destino fatídico deste homem que morreu lá no mar da Urca. Na verdade, a gente pode perceber também que essa história aqui da Clarice Lispector, ela não se desdobra talvez muito, porque justamente quando acontece a epifania, literalmente o personagem ele não fica elucubrando sobre várias coisas a partir daquilo que ela viu ou sentiu. Literalmente ela tem uma certa reação e pumba, acabou o texto. Num certo sentido, isso deixa tudo muito mais ágil. Sempre lembrando, né? Às vezes a gente reclama um pouquinho da Clarice Lispector, que ela é muito prolixa, né? Às vezes ela podia ser um pouco mais enxuta nas suas ideias. Claro, no fundo, o grande mérito da Clarice Lispector é que realmente ela consegue retrabalhar vários e vários temas dentro de subtemas e por aí vai, sempre se enrolando mais por ali e nunca perde o fio da meada, literalmente. Aliás, ela cria novas meadas o tempo todo, né? Ela nunca deixa com que uma ideia se esvazie por si só, porque ela sempre agrega alguma outra coisa. Claro, a boa graça então desse conto aqui é justamente que ele é breve. Ele, como eu disse, a partir da epifania, ele não se desdobra em muitos. Ele literalmente só pensa num assunto e acabou. Bom, e qual é esse assunto que literalmente ela pensa? Bom, é literalmente, claro, a comparação, né, da situação do homem que acabou de morrer. O sufoco, de se sentir sufocado. Obviamente que aqui, no finalzinho do texto, a gente tem uma comparação desta mulher que está provando o vestido com o homem lá morto na praia, no Mar da Urca. Sim, claro que eu posso dizer isso porque realmente não chega a estragar, porque é uma coisa quase que até óbvia. Na verdade, é uma questão de o quanto que o vestido que ela está provando aperta a sua cintura. Literalmente, uma questão de estar se sentindo sufocada, né? A vestimenta, principalmente das mulheres, né, sempre tem essa coisa de estar muito agarrada ao corpo e gerar um certo desconforto. Às vezes mal se respira, de acordo, claro, com a pressão que está sendo exercida ali. Ou seja, a comparação imediata aqui, a Clarice faz exatamente nas últimas linhas aqui do conto e fica nisso. Uma pequena comparação depois da epifania. E como eu disse, acabou. Ela apresenta isso e já encerra o texto, o que faz com que ele seja bastante interessante, com certeza. Agora, uma coisa que eu preciso dizer para vocês é que, quando eu estava lendo esse texto aqui, imediatamente eu lembrei de um outro conto sensacional do Rubem Braga, chamado O Afogado, que eu já li em 2017, no projeto que foi o que fez nascer esse grande projeto aqui, Contos do Meu Dia, quando eu fiz resenhas individuais desta coletânea aqui, os 100 melhores contos brasileiros do século, no caso do século passado. E temos aqui esse texto do Rubem Braga chamado O Afogado, que literalmente é um homem se afogando no mar de uma praia carioca, com certeza.
E esse texto do Rubem Braga é sensacional. Aliás, vou deixar o link aqui em cima para você dar uma conferida a respeito do que eu falei sobre esse conto. Também curtinho, tem 3 páginas mais ou menos, mas ele também é muito mais denso, claro, que esse conto aqui da Clarice Lispector. Um texto, aliás, sensacional do Rubem Braga. Se eu não me engano, esse vídeo resenha que eu fiz lá em 2017 era do tempo que eu não estava muito, digamos assim, ágil nas palavras. Então vocês podem dar uma relevada no que eu digo lá, um pouco, talvez um texto mais lento, né? Uma fala um pouco mais lenta, por aí. Mas acho que tem umas boas ideias colocadas lá naquele vídeo resenha. Confere que tá legal sim, porque eu gostei bastante do que eu li. Bom, sim, eu fiz a imediata associação porque realmente uma coisa tem tudo a ver com a outra, quase como se fosse a outra visão, né? Pois esse texto do Rubem Braga veio até antes do que o da Clarice Lispector. O do Rubem Braga é da década de 60, já a da Clarice é da década de 70, já partindo para os seus últimos escritos. E com certeza, na verdade a gente pode considerar que esse tema de uma pessoa se sentir sufocada geram sempre, muitas vezes, para muitos autores, justamente um conto sobre isso, uma pessoa se afogando, seja no mar, no rio, ou se afogando dentro de um vestido. É uma variação sempre muito pertinente para todos os escritores. Quase nunca se foge disso quando se quer falar a respeito disso, né? Da opressão. Se compara muito com esse ato de ficar sem fôlego, de se sentir um afogado na água ou em qualquer outro meio, né? Mas enfim, claro, cada autor encontra a sua maneira de falar sobre esse mesmo tema e sai coisas completamente diferentes, às vezes muito eficientes, às vezes mais ou menos. Por exemplo, a gente pode até considerar que esse texto aqui do Rubem Braga é muito superior, vamos colocar entre aspas, do que o da Clarice Lispector, mas também talvez seja um exagero, porque ela também, mesmo que num texto bem simples, sem muitos rococós, e ainda bem, ela também consegue se sair de uma maneira eficaz e passa completamente essa sensação, justamente porque, como eu disse, ela não parte para enrolação ou desdobramentos logo a seguir. Quando ela expõe o tema que ela queria dizer, ela encerra e pronto, fica quase perfeito o texto. Aliás, falando em perfeição, né, já chegando perto da avaliação, atribuir uma nota, né? Eu posso dizer que talvez eu não dê uma grande nota para esse conto justamente porque, claro, tinha na memória o texto de Rubem Braga e também porque, no fundo, é uma historinha um pouco simples. Na verdade, como eu disse lá no começo, apenas um momento que a Clarice desdobra num pequeno tema, nem parte para subtemas e logo encerra. Ou seja, o que ele tem de bom também é o que ele tem de ruim. Coisa curiosa, né? Portanto, para O Morto no Mar, da Urca, escrito por Clarice Lispector, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. Mas que é um texto bacana, a isso ele é assim. E falando em texto bacana, né, deixo aqui na descrição do vídeo links para você poder adquirir tanto o livro aqui da Clarice Lispector, que no caso aqui, essa coletânea aqui, Pequeno Catatal, tem todos os livros de coletânea de contos da autora. Deixo o link para você poder adquirir esse livro aqui, como também este outro aqui que é sensacional, recomendo muito, Os Melhores Contos Brasileiros do Século. Aqui tem cerca de 90 e poucos autores brasileiros, aqui você consegue achar uma boa variedade, tudo está colocado em ordem cronológica, é bem bacana, você consegue até perceber como os autores vão evoluindo através das décadas lá do século passado. É bem divertido mesmo. Este livro aqui eu recomendo muito, também está na descrição do vídeo o link para você poder adquirir ambos através da Amazon, que é minha parceira de compra e venda. Aliás, falando em livro novo, né? Amanhã tem estreia aqui no Projeto Contos do Meio Dia, um novo livro para as terças-feiras. Teremos 20 pequenas histórias aqui do autor Saki. Saki é um autor japonês? Não, é um autor inglês. O nome dele é, como é que é? Sempre me esqueço. Hector Hugh Munro. Sim, Saki é apenas um apelido que provavelmente ele se autocolocou. Esse autor aqui vai oferecer pra gente várias histórias com um bom humor inglês. Aquela coisa típica de se auto-sacanear. Sensacional. Eu já li o primeiro texto aqui, que aliás dá o nome à coletânea Um Gato Indiscreto, que é muito divertido. Confiram amanhã essa estreia aqui dentro do projeto. Bem divertido mesmo. Aliás, vou deixar o link aqui também para vocês poderem já adquirir esse livro aqui, se bem que isso aqui é quase uma raridade, essa edição aqui, infelizmente, parece que está quase fora de estoque.
Fazer o quê, né? Isso às vezes acontece. Enfim, enquanto os próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceu aqui dentro do projeto. E tchau!